quer saber como conseguir trabalho na sua área, todas as dicas, todos os segredos? Então fica aqui que esse vídeo é para você. Olá, imigrante, bem-vindo de volta. Para você que não me conhece, eu sou a Marília e este é o espaço onde eu falo minha vida de imigrante com total sinceridade para te ajudar de verdade. E este daqui é o vídeo 2 de uma série de 3 vídeos. Provavelmente você tá me vendo com a mesma roupa e essa tá tudo bem, porque eu tentei gravar tudo de uma vez. Esse vídeo especificamente é sobre como conseguir trabalho na sua área. O próximo vídeo vai ser o último vídeo dessa série que eu tô dividindo com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e já adianto, se em algum momento do vídeo você achar que ele merece um like, deixe o seu like. Não tô falando pra você fazer isso agora, é só se em algum momento você achar que merece esse like, deixe o seu like. Então vamos pro que interessa, né? Imigrante, antes da gente começar, eu preciso pontuar que é o seguinte: eu não sou consultora, eu não vendo consultoria, eu não estou fazendo publi pra ninguém. Eu preciso deixar isso muito claro. E ao mesmo tempo, eu não garanto o seu emprego, combinado? Para você que já me conhece, sabe que nós temos o visto EB2DNW e o meu marido, Guilherme, ele é o aplicante principal. Então, na verdade, quem conseguiu o emprego na área foi o Guilherme. Mas assim como no visto, eu garanto para vocês que eu participei desse processo. Aliás, eu apliquei para algumas vagas para ele também. Fizemos o roteiro juntos e se algum momento eu ficar olhando assim para baixo, é porque ó, tá aqui ó, 4 páginas. Vou tentar não deixar esse vídeo tão longo, mas se ele ficar longo é porque a minha preocupação é sempre dividir o máximo de detalhes com vocês. Nós chegamos aqui em setembro de 2024, mas em maio de 2024, no mês da nossa entrevista lá no Consulado do Rio de Janeiro, nós já começamos a aplicar para trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Praticamente o Guilherme, eu estava no meio do meu mestrado, minhas coletas doidas, né? E aí, eu preciso dividir esse relato dele com vocês, que é o seguinte: ele começou a aplicar. Eu vou falar para vocês os erros, depois eu vou falar para vocês como que ele resolveu esses erros. E ele utilizava o currículo que a gente utiliza no Brasil, chamado currículo vitae, ou seja, o currículo da sua vida. E presta atenção nesse ponto, porque esse é um grande diferencial aqui. É aquele currículo que você coloca assim, que o máximo de experiências profissionais, o máximo de formação que você já teve. Então, se com 12 anos você trabalhou numa ONG, você vai colocar nesse seu currículo vitae, porque é o currículo da sua vida, praticamente. E aí, o Guilherme percebia que vários pontos, né? Na verdade, são 3 pontos, tá? Ele percebia que, ao aplicar, ele recebia uma negativa. E aí ele estava ficando preocupado, porque não baixava o currículo dele e ao mesmo tempo ele já recebia uma negativa. Então ele falava, nossa, né, esse recrutador não tá gostando do meu currículo. Até que ele aplicou no final de semana e no próprio final de semana ele recebeu essa negativa e aí ele sacou, é um robô. Então, imigrante, aqui nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil, isso já chegou em algumas empresas, porque a gente já percebeu, e provavelmente é uma tendência, né, que um robô analisa o seu currículo para ver se vale a pena um humano continuar com esse processo de recrutamento. Esse primeiro ponto a gente chama de passar pelo ATS. Eu não sei o que significa ATS, mas vamos chamá-lo de robô. ATS robô, tá? Então, praticamente você precisa passar pelo robô. E Guilherme não estava conseguindo. Outro ponto, ele tentava acessar algumas vagas. Essas vagas, né? Então ele estava no Brasil acessando vagas dos Estados Unidos e aparecia assim que essas vagas não estavam disponíveis para ele, já que ele estava no Brasil. E outro ponto era, as vagas que ele conseguia acessar
sempre pedia um telefone americano e toda vez que ele colocava, toda vez não, né? Nessa época ele colocava um número brasileiro, ele já era descartável. Então, são esses 3 pontos que inicialmente eu vou explicar para vocês, mas tem muito mais no decorrer do vídeo, tá? A gente vai chegar até o ponto de que ele conseguiu emprego eu contei sobre isso no nosso vídeo do primeiro mês, então se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição, vai lá que é um vídeo bem interessante. Então, praticamente ele tinha 3 problemas: passar pelo ATS, acessar vagas americanas e ver esse currículo dele que estava estranho. E antes de eu explicar como resolver esses 3 problemas, eu preciso de uma prévia aqui. A prévia é a seguinte: primeiro de tudo, imigrante, eu acho que é meio óbvio, mas de novo, eu sempre gosto de falar o óbvio. Se você não tem um perfil no LinkedIn, você precisa ter um perfil no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, às vezes as pessoas extrapolam, mas a ideia é que ela seja apenas para teor profissional. Nesse LinkedIn, você vai preencher tudo em inglês. Então, preenche direitinho a sua formação, sua experiência profissional, tudo em inglês. Outro ponto que eu acho muito importante: se você está vindo morar nos Estados Unidos, pela 20ª, centésima vez, esperamos que você fale inglês. E aqui, eu acho muito importante você contratar uma profissional, um profissional de inglês que faça essas mock interview, como chama? Simulação de entrevista em inglês com vocês, tá, gente? Talvez você possa pagar, assim, aulas avulsas, 3 aulas, mas sim, é importante você ter um profissional avaliando, né, se você está falando corretamente, os termos certo, e para você também simular, né, isso vai ajudar no momento que a gente está assim, tenso, ansioso. Dada essa prévia, vamos então, como que Guilherme resolveu esse problema? Esses, né, gente, são 3. E aqui eu já vou começar por algo que vai salvar você nesse processo, que é o seu currículo. Imigrante, eu acho que talvez não seja novidade para você, mas o currículo aqui americano é diferente do currículo brasileiro. Enquanto o currículo brasileiro é o currículo vitae da sua vida, aqui é um resumê. É um resumo, tá? Praticamente é um resumo. E esse resumo, imigrante, eu, Marília, recomendo que ele tenha uma página. Ai, mas Marília, o meu currículo tem 14. Eu sei, por isso que eu vou conversar com vocês, vou te dar dicas aqui. Mas assim, eu recomendo ter uma página. E eu sei que você consegue. Então, primeira dica que eu dou que é a seguinte: tem 2 plataformas, tem mais, tá, gente? Mas praticamente são 2 plataformas para poder montar essa estrutura de currículo. Uma é o Canvas, e mesmo que você não tenha o Premium, você pode sim ter acesso a esse modelo de resumê pelo Canvas, tá? Modelo de currículo americano pelo Canvas gratuito. É claro, se você tiver o Premium, provavelmente você tem acesso a coisas melhores. Mas se você puder ver só o layout, né, de como é, já te ajuda a ter uma ideia. Outro que o Guilherme achou é um site gratuito, é claro, né? Se você tem a versão Premium, mas também a versão gratuita, eu fui ver, é muito boa. Chama-se Tio. Eu vou colocar para vocês o nome e vou colocar também na descrição o link do site para vocês. E lá também tem modelos gratuitos para você basear para fazer o seu resumê. Eu recomendo você seguir algum modelo, isso vai te ajudar. Outro ponto que pode te ajudar a colocar o seu resumê em uma página só, que é o seguinte: você cria 2 colunas. Em 2 colunas você vai aproveitar melhor o espaço e isso pode te ajudar. Dada essa formatação do currículo, ai gente, ó, vamos lá, tá? Nada de ficar inventando letra, coloca Arial não é mais bonita, mas é que as pessoas conseguem ler de uma forma mais prática, mais direta, e aqui você precisa sim ser prático e direto. Peço desculpa novamente, vou ter que consultar aqui, porque eu não quero perder nenhuma informação, porque, nossa, tá sensacional esse roteiro. Então, olha só. Primeiro de tudo, não tem informações pessoais no seu currículo. Não tem. Não existe idade, não existe
se você é casado, solteiro. Não existe isso aqui, tá? Você não coloca isso no seu currículo. O que você vai colocar, então, de informação pessoal? Você vai colocar a cidade e o estado. Gente, pelo amor de Deus. Aqui eu vou entrar em algo delicado. Provavelmente, você pode me julgar do sofá da sua sala, mas se você tem uma realidade socioeconômica como a minha, você vai entender, que é o seguinte. Nós estávamos do Brasil aplicando para os Estados Unidos. Qual era a nossa vontade? Eu acho que o desejo de todo mundo é chegar nos Estados Unidos com emprego. Gente, esse é o melhor dos mundos. Melhor dos mundos. E hoje eu vejo que se você puder esperar para tentar o máximo que esse cenário aconteça, eu acho isso muito interessante, tá? Chegar aqui com emprego é outra realidade. Mas voltando, a gente teve que criar um cenário como se a gente estivesse aplicando dos Estados Unidos. Por quê? Porque só o fato dos recrutadores verem que o Guilherme estava no Brasil já era uma negativa. Chegou no ponto do currículo dele passar pelo ATS, mas se soubessem que o número era do Brasil, gente, ninguém vai ligar pro seu mais 55, ninguém vai digitar. Para quem não sabe, mais 55 é o código do Brasil, tá? Nos Estados Unidos é mais um. Ninguém vai digitar mais 55, zero código da sua... Ninguém vai fazer isso, tá bom? Dado esse contexto, vocês vão entender que é o seguinte... Para colocar, né, voltando para o currículo então, você vai colocar a cidade que você está. E a cidade que você está é a dos Estados Unidos. Então, no nosso caso, ele colocou Los Angeles, Califórnia, tá? Então, você coloca o nome da cidade e a sigla do estado. Depois, ele colocou o telefone e aqui ele colocou o número americano. Calma, imigrante, eu vou te ensinar, vou te ajudar a criar um número americano do Brasil, é o terceiro ponto, segundo ponto. É um dos pontos aqui que eu vou te ajudar. Outro, ele colocou o e-mail. E aqui é muito importante você colocar o e-mail.com. Ele até criou um e-mail da Hotmail. Nossa, Hotmail é um e-mail antigo, né? Se você é da minha época, imigrante, é aqueles e-mails que tinham MSN, lembram? Eu tenho e-mail muito antigo da Hotmail. E aí ele falou assim que Gmail... Gente, não somos especialistas, tá? Fala de... leigos do assunto. Ele falou que Gmail ele não acha que é muito bem visto aqui. Então ele criou um e-mail do Hotmail só para aplicar para vagas americanas. Gente, não crie e-mail, por exemplo, né? O e-mail dele antes era do Yahoo. Yahoo tem .br. Não crie, não use o seu e-mail .br, tá? Lembra, você não tá mais no Brasil, você não está mais no Brasil. E por fim, ele colocou o link do LinkedIn dele. Isso você consegue no seu próprio LinkedIn. Então, informações pessoais, basicamente, era isso. Depois das informações pessoais, ele colocou, né? Então, assim, a gente tá na mesma coluninha, tá? É uma coluna menor do que a outra de experiência profissional. E ele colocou uma breve explicação sobre uma apresentação pessoal, uma introdução. É claro, né, gente? Você não vai falar, eu gosto de viajar. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas ele colocou uma breve introdução sobre ele, uma breve introdução sobre a experiência dele. E ele colocou também formações acadêmicas dele. Depois disso, ele colocou as habilidades dele. E aqui são dois tipos de habilidades. Tem as habilidades pessoais e as habilidades profissionais. Então, eu vou te dar um exemplo de habilidade pessoal. Resiliente, trabalha bem em grupo. Habilidade profissional, Google Classroom, que é uma ferramenta, se você tem filho ou filha, talvez você tenha visto já, então assim, eu sei mexer nisso. Pacote Office. Então é aqui que você vai colocar as suas habilidades. No caso do Guilherme, né, Python, porque ele trabalha com inteligência artificial. Dado isso, acabou essa sua coluninha pequena. E aí você vai para uma coluna que é um pouco mais larga, que ali você vai colocar suas experiências profissionais. Gente, recomendo, e de novo, não é certeza absoluta nem nada, é uma recomendação que você coloque as experiências dos últimos 5 anos, imigrante. É claro, né? Eu fico pensando, por exemplo, né? Se eu fiquei 7 anos numa escola só como professora, eu colocaria as outras experiências também. Mas assim, experiência de 15 anos atrás, não sei se faria muito sentido.
E aí você vai colocar o seguinte, você vai colocar então, né, a empresa que você trabalhou, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Mas a empresa que você trabalhou, você vai colocar entre parênteses o que seria essa empresa. Então, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei no Colégio Criança Feliz. Aí eu colocaria assim, Escola de Ensino Fundamental no Brasil. Aí eu colocaria o cargo, professora de Geografia. E colocaria a data, né, o início e o fim. Isso é meio óbvio, mas só para você ter noção de que se você colocar uma empresa que eles não conhecem nos Estados Unidos, é bom você colocar assim, gente, 3 palavras explicando sobre o que é a empresa. É o que? É um mercado? É um banco? É uma escola? O que é aquela empresa? E aí embaixo você coloca em formato de tópicos, e aqui tópicos, imigrante, não é florzinha, tópicos são bullets, né? Aquelas bolinhas pretas. Você vai colocar em formato de tópicos a sua experiência profissional, bem resumidamente. Então, mais ou menos uns 3 tópicos, tá? Não, menos que isso 2, mais que isso 4, só. Aqui você vai colocar principalmente sua experiência de forma quantitativa. Quantitativa. A gente quer saber a quantidade. O que significa? Eu trabalhei na Escola Feliz, desenvolvi um projeto onde as crianças desenvolviam as suas habilidades cognitivas, e isso fez com que 50%, 80% da sala passasse na FUVEST com 12 anos. Ou, melhor ainda, né? As crianças que eu trabalhei as habilidades cognitivas, com 12 anos, elas conseguiram um salário de 1 milhão aplicando no TikTok. Você precisa, eu sei que é simples, esdrúxulo, mas vocês... ou não, né? Preocupante. Mas você precisa trazer números, tá? Aqui a gente quer dados quantitativos. Isso é muito importante. Tudo resumido. Tudo bem? Se não ficou tão claro, vá nesse site que eu tô indicando para vocês, esse tio. Se você não encontrou, na descrição desse vídeo eu vou deixar. Isso vai te ajudar a ter uma ideia melhor do seu resumê. É um resumo. Ai, Marília, eu não consegui. Foram 2 páginas. Tudo bem, mas a minha recomendação é uma. Lembra que eu falei que o Guilherme tentava acessar umas vagas e ele não conseguia nem aplicar, porque falava que ele não estava nos Estados Unidos, então ele não tinha acesso àquela vaga. Ele via a descrição da vaga, mas para aplicar ele não conseguia. E aqui você vai enganar o LinkedIn. Como que você vai enganar? Você vai contratar o que a gente chama de VPN. Eu já comentei de VPN num outro vídeo. Gente, a VPN, eu vou deixar para vocês o que significa a sigla, porque eu basicamente não sei o que significa. A VPN funciona da seguinte forma. Você liga a VPN, você instala a VPN, né, no seu computador, você liga a VPN e aí você escolhe em qual lugar do mundo você quer estar. Então, você pode estar praticamente em qualquer lugar do mundo. E aí você acessa conteúdos que você não teria acesso do seu país. Por exemplo, né, tem vários sites americanos que você não acessa do Brasil. Mas se você liga a VPN, você acessa. E o contrário também é verdadeiro. Aqui nos Estados Unidos a gente também acessa. Por exemplo, né, o exemplo da minha área. Eu fui acessar a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e eu não conseguia acessar aqui dos Estados Unidos, aí eu tive que ligar a minha VPN para dizer que eu estava no Brasil, para eu poder acessar então a BNCC. Então você vai fazer isso, só que no caminho contrário. Aqui você precisa contratar um serviço, não é publi, mas eu vou dividir com vocês. A gente contratou uma empresa que chama NordVPN. Também vou deixar o link para vocês dela na descrição. E praticamente com a VPN ligada, o Guilherme então tinha acesso a essas vagas no LinkedIn. Último ponto, que é o robozinho, e já te aviso que esse vai dar dor de cabeça para você. Por quê? O robozinho é o ATS, tá? Lembrando disso. O que o robozinho ele faz? Ele vê a descrição da vaga que a empresa colocou no LinkedIn. Ele vê o seu currículo e ele vê se dá match nos dois. Então, por exemplo, eu adoro esse exemplo, eu já dei outro vídeo, eu vou repetir aqui. Digamos que a vaga queira pessoas do signo de Escorpião. E aí, o robozinho vai ver se no seu currículo está que você
é do signo de Escorpião. Entenderam? Se você for, vai dar match e aí o robozinho manda então o seu currículo para esse RH. Se não, você já recebe uma negativa na hora. E agora eu vou explicar para vocês como que então você passa desse ATS, porque não basta ter o seu resumê, imigrante. Como eu falei, você tem que adaptar o seu currículo para essa vaga. Marília, como eu faço isso? Calma, vai ser o próximo passo. E antes do próximo passo, ainda bem que eu tenho o meu roteiro. Deixa eu dar umas dicas importantes aqui, só pra gente finalizar essa parte do seu currículo, tá? O resumo da sua vida. Lembra disso, resumo. Quando você estiver fazendo o seu currículo e você pensar, meu Deus, 2, 3 páginas, você vai lembrar de... Você vai lembrar eu falando, imigrante, é um resumo. Se você conseguir uma página, é isso que nós queremos. Mas continuando, primeira dica, não faça pelo ChatGPT. Não faça. Promete pra mim, imigrante, promete pra mim. Vai, no vídeo anterior eu falei, eu dei a ideia do ChatGPT, mas aqui é outra história, tá? Aqui você não pode fazer pelo ChatGPT, porque eles vão sim recusar. Se eles não recusarem inicialmente, você vai ser visto com maus olhos. Não faça isso, você se queima. Mas peça pro ChatGPT conferir para você se o que você tá colocando em inglês faz sentido, se a gramática tá correta. E, gente, aqui eu reforço pela 10ª vez, já falei em outros vídeos, não confie 100% no ChatGPT, tá? Não confie. Confira principalmente termos técnicos da sua área, tá bom? Às vezes ele traduz, fica uma tradução assim, bizarra. Além disso, diferente do que eu bati na tecla de fazer o seu pleito pro EB2NW, nos Estados Unidos, você não justifica o seu texto. O que é justificar? E como uma boa virginiana é o que me deixa doida, porque eu odeio. É aquele texto que ele fica assim, ó, ele termina aqui, aí outro termina mais pra frente, aí o justificado termina tudo na mesma margem. E aqui não. Aqui você deixa a margem pra... eu tô sem referência agora, é pra sua esquerda, tá bom? Outra dica, seja sucinto. Preciso reforçar isso. Coloque números, gente. Vocês precisam colocar números nessa parte da sua experiência profissional em termos quantitativos. Terceiro ponto. Justifique as pausas da sua carreira. Aqui pausas, elas são muito mal vistas, tá? Mal vistas. Sei lá. Você precisa justificar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você engravidou e aí você parou de trabalhar por 2 anos. Coloca um adendo no seu currículo, pode ser uma letra menor, pode ser no final da página, mas coloque um adendo que, sei lá, de 2018 a 2020, você se dedicou à maternidade, você foi fazer um curso, foi fazer um intercâmbio, não sei. Coloca no seu currículo os motivos da sua pausa. Então, assim, pausas são mal vistas se você não justificá-las, tá? Mas se você justificar, tá tudo bem. Outro ponto. Se você ficou desempregado, e pode me julgar o que eu vou falar, mas assim, eu dou uma dica, nem sei se eu poderia estar dando essa dica na internet, mas você nunca está desempregado, tá, imigrante? Ou você está fazendo trabalho voluntário, ou você está elaborando um projeto, ou você está estudando. Eu acho que para bom entendedor já sacou, né? Então você nunca está desempregado, tá bom, imigrante? Você sempre está investindo em você, uma pausa para poder estudar, não sei. Pensa no que eu tô te falando. Mas, de novo, o currículo é seu, no final dos contos você faz do jeito que você quiser. Essa é a nossa experiência. E, por fim, no LinkedIn, você consegue gerar... Lembra? O seu LinkedIn vai estar em inglês. Gente, tudo que você não colocou no seu currículo, do seu resumê, né? No seu currículo americano. A partir de agora, toda vez que eu falar currículo, é o seu currículo americano, tá? Então, tudo que você não colocou naquela uma só página que você tem, você vai colocar no LinkedIn. O LinkedIn vai ser o seu currículo recheado, o seu currículo completo. Porque sim, no seu resumê, você vai ter que escolher o que você vai colocar. Eu sei que no LinkedIn ele gera um PDF do currículo. Lembra? Você vai preencher tudo em inglês. E então, o LinkedIn você consegue gerar um PDF. Você não vai usar esse PDF como resumê. Você entendeu?
Não vai funcionar. Ai, mas Marília, eu posso então fazer um PDF disso e usar como base para poder fazer o meu resumê? É claro que pode, isso é uma ótima ideia. Mas pegar aquele PDF que o LinkedIn gera para você e aplicar nas vagas, olha, eu não sei se eu não garanto que é a melhor ideia, não. E última dica aqui para o seu resumê é destaque, quando você for colocar suas formações acadêmicas, destaque a mais relevante. E, gente, aqui você vai colocar, não necessariamente a ordem cronológica, né? Mas você vai colocar as mais importantes. Então, por exemplo, eu me formei, aí depois eu fiz um mestrado, aí depois eu fiz uma pós-graduação. É mentira, tá? Só um exemplo. O que é mais importante nisso tudo? Ah, o meu mestrado, então ele vai vir primeiro. E depois, não é a pós, depois é a minha graduação. Aí, então ela vai vir em segundo. E por terceiro, a pós, mesmo que não esteja em ordem cronológica, tá? Isso foi uma dica que o Guilherme sacou no processo. Então agora nós vamos para a parte da aplicação. Eu vou te dar todas as dicas para você passar pelo robozinho. Primeira dica é, você precisa ler a descrição da vaga. E por que você vai ler a descrição da vaga? Porque você estrategicamente vai ajustar o seu currículo para aquela descrição. Aqui eu preciso fazer 2 adendos. O primeiro, se você demorar 5 minutos para aplicar para uma vaga americana, tem algo errado. Você pode esperar aí 1 hora. Nossa, mas Marília... gente. Um dia que o Guilherme fazia uma excelente aplicação, ele conseguia aplicar para 6 vagas. Era um dia, nossa, esse dia rendeu. Vocês entendem? Porque vocês vão ver, você vai ter que customizar o seu currículo para aquela vaga. E o segundo ponto é, customizar o seu currículo não é mentir. Mas a gente sabe que tem sinônimos, a gente sabe que tem pontos. Por exemplo, um dia eu fui fazer uma entrevista lá no Brasil, perguntaram, professora, você usa metodologia ativa? Eu, não. Aí perguntaram para outro candidato, era uma rodinha, professor, você usa metodologia ativa? Aí o professor começou a descrever, eu falei, não, mas eu uso isso. Aí eu pensei, não, mas eu faço isso desde o primeiro dia que eu dou aula. E nem tinha nome de metodologia ativa. Sim, imigrante, apesar dessa CUTS, eu não sou tão jovem. Eu sou antes desse termo metodologia ativa. Eu falo, gente, mas eu faço isso desde o meu primeiro dia como professora. Então, para que eu tô dando esse exemplo? Às vezes, tem termos que você faz, mas não tá no seu currículo, entendeu? Dado esse exemplo, porque essa é a minha necessidade, né? Como uma boa professora. Gente, olha só. Então, você vai lá na descrição da vaga. Você vai ler com cuidado a descrição da vaga. Você vai adaptar esse seu currículo. E aqui é uma dica que parece óbvia, mas então você tem o seu currículo, que você montou bonitinho. E aí, para adaptar, faz uma cópia, tá? Não fica mudando, deixa um oficialzão lá e você fica fazendo cópias para cada aplicação que você faz. Nessa cópia, você vai olhar. A empresa quer uma pessoa que seja paciente. E aí, no seu currículo, você colocou que você é resiliente. Você vai tirar resiliente, você vai copiar. Gente, é copy-paste, literalmente. Copia, cola. Deleta o resiliente, coloca paciente. E é literalmente isso, tá? Nas habilidades eu falei pra vocês, né? Eram 2 habilidades, a pessoal e as habilidades profissionais. Na habilidade profissional, tem exemplo que eu acho ótimo. Você colocou que você domina o pacote Office. Aí, a empresa está pedindo que você tenha conhecimento em PowerPoint. O que você vai fazer? Vai deletar. Fala, mas Marília, pacote Office significa saber PowerPoint. Eu sei, imigrante. Você sabe, nós sabemos. O robô sabe? Não confia, tô falando. Então você vai, mas eu quero colocar que eu também sei o Word. Então, em vez de pacote Office, você coloca, eu domino Excel, Word, papapá. Entenderam? E aqui fica uma dica, tá? Se você vê na descrição da vaga, né, que nem o pacote Office é o melhor exemplo. Ele pede, então, PowerPoint. Lá no seu LinkedIn, você vai, que lá você pode ser feliz, escrever o quanto você quiser. Aliás, quanto mais, melhor. Então, você não vai deletar o pacote Office. Você vai colocar pacote Office como PowerPoint, papapá. Entenderam? Acho que ficou claro, né? Aqui já vai ser o primeiro chamariz para o seu recrutador. Aqui já vai fazer você passar ou não pelo ATS. E, inicialmente, o Guilherme não estava passando pelo ATS. E aí ele foi estudar, ele foi atrás
E aí ele até contratou uma consultoria, mas isso eu vou falar no final para vocês. E ele conseguiu então decidir adaptar o currículo dele para passar nessa primeira etapa, que é a do ATS, tá? Que é a do robozinho. Outro ponto que é interessante aqui, toda vez que você aplica para uma vaga, entra no LinkedIn da empresa e começa a seguir a empresa. Isso vai, a empresa vai te ver com bons olhos. Depois que você, então, adaptou, depois que você customizou, essa é a palavra ideal, customizou o seu currículo, e aí, imigrante, não tenha pressa, tá? Se dedique a esse ponto, leia com atenção. Às vezes, só a descrição da vaga, né, job description, não é suficiente, tá? Às vezes você precisa entrar no LinkedIn da empresa, ver a descrição. E aqui eu já vou te explicar, então, sobre a cover letter. Sim, imigrante, porque se você achava que já estava tendo trabalho demais, eu vou te dar mais um pouco de trabalho. Lembra? Vida de imigrante é emocionante, simples assim. Então vamos lá. Depois de você adaptar o seu currículo na aplicação, ele vai provavelmente pedir para você anexar esse currículo. Então, ó, só para retomar. Você achou uma vaga que te interessa, você está com a sua VPN ligada. Ah, esqueci do número americano. Acho que, mas vai ter um momento aqui que eu provavelmente vou falar desse número americano. Você está com a VPN ligada, você já montou o seu resumê de bonitinho, como eu te falei. Você entrou na job description da empresa, você viu direitinho, você adaptou o seu resumê. Aí você vai de fatos para a aplicação da vaga, tá? Lá na hora de aplicar, ele vai pedir para você anexar o seu resumê se você quiser, mas você sempre quer, entendeu? Você sempre quer anexar. Aqui eu já deixo uma dica que o próprio site que você vai aplicar vai puxar toda a descrição desse resumê que você anexou para a vaga. Então, como assim? Ele vai preencher automaticamente as suas qualificações, seu histórico acadêmico, ele vai preencher automaticamente o seu histórico profissional, mas confira, tá? Numa das aplicações que eu estava ajudando o Guilherme a fazer, gente, veio tudo errado. Eu tive que copiar e colar tudo de novo daquele resumê adaptado que ele tinha feito, tá? Então, já fica aqui uma dica, não confie, vê passo a passo, confira, imigrante. Dado isso, provavelmente, no final ou no meio da aplicação, a empresa vai pedir o seguinte, ela fala assim, anexe uma cover letter ou deixe uma mensagem para o recrutador. É a mesma coisa. E aqui, imigrante, vem o que, na minha opinião, é a parte mais complexa. Eu, talvez você, e ouso dizer que quase que 90% dos brasileiros temos dificuldade, que é nos vender. Sim, na cover letter você vai se vender. Na cover letter, né, a tradução literal seria uma carta de apresentação. E aqui eu quero dar algumas dicas para vocês. Eu recomendo vocês procurarem um pouco na internet, mas eu e o Guilherme, a gente deu uma olhada na internet, não tem muitos modelos bons. Tente ir atrás de cover letter para trabalho, para conseguir emprego. Aqui eu preciso que você, quando estiver escrevendo a sua cover letter, óbvio, em inglês. Gente, por favor, uma cover letter não tem mais que uma página, hein? Ninguém vai ficar lendo a sua cover letter de 20 páginas, tá? Se você for que nem eu, que gosta de falar bastante, pelo amor de Deus, uma página, combinado? Essa cover letter é uma carta, então pense em estrutura de carta. Você não vai colocar São Paulo, dia tal, não. Mas pensa que ela tem que ter um início, um meio e um fim. Quando você estiver escrevendo essa cover letter, quais são as dicas que eu dou? Primeiro de tudo, você vai escrever essa cover letter para uma pessoa imaginária, como se essa pessoa não fizesse ideia da empresa, da vaga e de você, entendeu? Então, nessa sua cover letter, você tem que comentar assim, um pouco, muito breve isso, porque o ponto principal é você. Mas você tem que comentar um pouco sobre a empresa, você tem que comentar, colocar o nome da vaga que você está aplicando lá, isso é importante. E aí depois sim, você vai falar de você. E aqui eu deixo uma dica já. Se quando você for aplicar para a vaga, tiver o nome do recrutador, você já faz essa carta direcionada ao recrutador.
Então, assim, a Marília, né, se for só recrutadora, se eu fosse, todo mundo já estaria empregado, mas não sou. Mas voltando, então, gente, você vai direcionar essa carta para esse recrutador. Se não, é empresa em geral, tá? Então, dada essa pequena introdução de empresa da vaga, o Guilherme comentou comigo, lembra que eu falei para vocês que lá no currículo ele colocou uma breve apresentação sobre ele? Lembra, no currículo americano? E aí o Guilherme falou assim que ele trazia essa parte, não igualzinha, mas assim, vários pontos que ele colocou dessa breve apresentação dele, tá? Ele fala um pouco acadêmico, ele fala um pouco profissional, a apresentação de quem ele é. Aqui, gente, você vai colocar, diferente do resumê que é quantitativo, aqui é qualitativo. Sinto muito, eu sou limitada nesse aspecto. É uma coisa muito pessoal, essa cover letter. E eu não sei mais como te dar exemplos, assim, eu não saberia muito como te dar exemplos, mas o principal é você precisa se vender. Você precisa se vender em termos qualitativos. Lembra disso, imigrante? Você vai se vender para uma pessoa que não faz ideia de quem é você, não faz ideia da vaga, não faz ideia da empresa. Eu sei, aqui é uma parte assim bem complexa e você vai amadurecendo, tá? Conforme você vai recebendo os feedbacks da empresa, até você vai amadurecendo essa cover letter. Outra dica que eu dou para você nessa cover letter, tenha em mente também toda a descrição da vaga que a empresa te dá. Você precisa conversar com essa vaga. Aqui você precisa ser muito estratégico. Muito, 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 muito. Você precisa conversar com a vaga. A sua cover letter, ela tem que ter elementos da vaga. E como que você pode ser, então, um bom candidato para essa vaga. Pensa nisso. Agora, imigrante, então você já ligou sua VPN, é aqui que eu falo do número de telefone. Você já ligou sua VPN, você já fez o seu resumê, você passou pelo robozinho. A sua entrevista foi marcada. Primeiro de tudo, geralmente essa primeira entrevista, ou eles ligam, ou eles mandam uma mensagem marcando essa entrevista. E você precisa sim ter um número americano. E vai ser o mesmo número que você vai colocar no resumê, né? Óbvio. Esse número americano, o Guilherme contratou uma empresa que chama 011 Global. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Ele falou que ele não achou tão bom o serviço. Várias empresas falaram que não conseguiam falar com ele, que ligou e ele não atendeu. Quando ele conseguia atender, falavam que o som estava muito ruim, muito baixo, para ele também estava baixo. Então, assim, o serviço não é tão bom. Resolveu para aquele momento, mas se você souber de algum outro, só para você saber o que a gente usou naquela época. A primeira entrevista, né? Então, marcaram a data da sua entrevista. Toma muito cuidado, toma muito cuidado. Estávamos aplicando para vagas na Califórnia. Califórnia, com horário de verão, lembre-se, tem horário de verão nesse país, tá, gente? Agora a gente tá no horário de verão, então são 4 horas de diferença. Então lembra desse fuso horário, hein, imigrante? Nossa, o Guilherme ficava doido com o fuso horário, doido. Então vamos para a primeira entrevista. A primeira entrevista é uma entrevista básica, é uma entrevista que eles vão querer saber sobre o seu visto, qual visto você tem, quando você pode começar. Tudo em inglês, hein, imigrante? Então lembra daquela minha dica inicial de você já treinar com um professor, uma professora. O início, quando você pode começar. Se você está trabalhando e por que você se está trabalhando e por que você quer sair. E aqui, imigrante, segundo o Guilherme, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque no Brasil é muito comum você falar, olha, eu usei esse argumento quando eu troquei de escola, eu estou saindo dessa escola porque a outra está me pagando o dobro. Simples assim. Então é comum no Brasil. Aqui nos Estados Unidos pega mal. Pega mal. Ah, por que você quer sair desse emprego? Ah, porque eu tô, sei lá, mudando de área, sei lá. Uma desculpa que o Guilherme deu, eu achei interessante. Ah, porque a empresa queria que eu morasse, sei lá onde, e eu não quero sair de onde eu estou. Entenderam? Toma cuidado com o argumento que você vai dar do motivo de você estar saindo da empresa. Salário não é um bom argumento, na nossa opinião. Aqui nessa primeira entrevista, ele também vai conferir, né, ela recrutadora,
informações técnicas do seu currículo. Então, você sabe o pacote Office? Você sabe mexer com Google Classroom? É isso, basicamente. Então, essa primeira entrevista é só para saber esses dados básicos. E aqui, dica do Guilherme, ele falou assim que você pode já perguntar quais são os próximos passos. Por quê? Nessa pergunta, você já tem uma ideia de se você vai para os próximos passos ou não. E uma ideia de time também, porque é uma coisa que você fica ansioso, né? Esperando resposta. Olha, gente do céu, que ansiedade. Na segunda entrevista, gente, aqui não é uma regra, tá? Não é uma regra assim, você vai ter tantas entrevistas. O roteiro que a gente fez é o que é mais comum acontecer. Então, basicamente, na segunda entrevista, vai ser uma confirmação técnica dessa vaga para ver se você tem os pré-requisitos. E aí, o Guilherme falou que ele faz isso e ajuda muito, que é o seguinte: enquanto você estiver fazendo a entrevista, você deixa aberto a descrição da vaga, aquela do LinkedIn, sabe? Você deixa aberto, porque lá tem as características técnicas que eles esperam de você, para você não ter que ficar adivinhando termos, e te ajuda também com o inglês. Na terceira parte, aqui entra uma videochamada. Então, se por acaso você tiver a sua primeira entrevista já videochamada, já saiba que provavelmente ela vai ser desse tipo aqui que eu tô dizendo para vocês, tá? A entrevista da videochamada é a entrevista que provavelmente você vai fazer com ou seu futuro chefe, ou pessoas mais importantes. O Guilherme fez uma entrevista de videochamada que ele fez com o futuro chefe, dono da empresa e colega de trabalho, os três na mesma videochamada, entendeu? Quando for uma videochamada, porque até então é só pelo telefone, gente. E é o mais difícil, né? Eu sei, porque videochamada é mais fácil de você entender o inglês, porque você tá vendo a pessoa. Se for por uma videochamada, qual é a dica principal? Estude a empresa. Estude. Você tem que saber o que a empresa espera de você. Lembra, aqui a ideia principal é você se vender. Como que você se vende? Sabendo o que eles precisam. Você precisa... Gente, aqui me lembrou muito quando eu tava fazendo o nosso pleito do B2NW. Você tem um problema? Aqui estou eu, a solução. Lembra? Você é um alecrim dourado. Você é a solução para os problemas deste país. Nessa videochamada, imigrante, que você é a solução, eles podem fazer perguntas variadas, segundo o Guilherme. De novo, reforço, é a partir da nossa experiência, tá? Não é uma regra. Adapte para sua realidade, mas é a partir da nossa experiência. Nessa videochamada, as perguntas podem ser do tipo técnica, comportamental. Então, comportamental entra assim nas suas habilidades, e de projetos. E aqui ele deu uma dica que eu achei muito interessante, que é a seguinte: toda vez que você for relatar um projeto que você fez, você segue o seguinte roteiro. Primeiro, você vai contextualizar a situação. Segundo, você vai falar a ação que você fez. Terceiro, você vai falar o resultado que você obteve. E aqui o resultado é quantitativo. E por fim, você vai falar o seu aprendizado. E aqui, né, seria mais um qualitativo. Essa sequência não é do Guilherme, ele falou como é? Acho que é whiteboard. Eu não lembro, mas é uma técnica que ele foi atrás, ele descobriu. E ele achou muito interessante. Mas basicamente é isso. Você vai falar o contexto, ação, resultado e aprendizado. Use seus números, use suas características qualitativas, use tudo que você puder. Se venda, mostre o alecrim dourado que há em você. E o último ponto, passado esse momento, você vai então para a última etapa, que é... reza braba. Ai, gente, aqui você reza. Nossa, como você reza. Meu Deus do céu. Segundo o Guilherme, segundo a experiência dele, 3 dias é um tempo interessante. Uma semana é muito tempo, 2 dias é pouco tempo. 3 dias para você pedir o follow-up. O que significa? Você quer saber a atualização. Como quem assim está vivendo a sua vida naturalmente aqui, imigrante? Você vai ter que sim ser um ator, uma atriz, tá?
eu tava aqui, né, assistindo uma série, sei lá, lembrei dessa vaga. Não, você não está chorando desesperadamente, rezando, acendendo vela, fazendo promessa, deixando de comer chocolate. Não, você nunca passou por isso. Imagina, não dormindo direito, olhando o celular 300 milhões de vezes. Não, você não está passando por isso. Você estava lá, plena. Ah, deixa eu pedir o follow-up dessa vaga. E aí você entra em contato com a pessoa e você pode simplesmente pedir o follow-up. Você também pode perguntar: olá, eu participei do processo. Lembra, mais ou menos 3 dias. Eu participei do processo, eu gostaria de saber quais são os próximos passos. E aí você vai falar com a confiança de quem não está desesperado. É praticamente um sorria e acene, sabe? Situação que todo adulto já passou, tenho certeza que você tem uma delas. E por fim, se o recrutador ou a recrutadora perguntar para você: mas por que você está querendo saber? Você está participando de outros processos? E aqui, imigrante, você vai responder: não. Mas Marília, não seria interessante eles saberem? Não. Você não está participando de outros processos. Por que você não está participando de outros processos? Eu até vou colar aqui para não falar nada diferente do que o Guilherme fala. Você não está participando de outros processos porque você priorizou esta vaga. Mas você está recebendo muitos convites no LinkedIn, mas você priorizou esta vaga. Só que, imigrante, você só vai falar isso se te perguntarem, tá? Você não vai ligar e falar assim: olha, eu quero saber a atualização do processo, porque olha, eu tô priorizando essa vaga, hein? Eu tô priorizando. Não. Você não vai, imigrante, combinado. Não vai falar que está participando de outro processo, mas você está, imigrante, pelo amor de Deus, não vai ser ingênuo. Você está, sim, participando de outros processos, você está aplicando loucamente, você está trabalhando para arranjar um trabalho. Gente, parece um trabalho, é muito doido. Você é de manhã à tarde, você tem uma jornada dupla, de manhã à tarde, às vezes até à noite. Final de semana não existe nesse momento. E eu reforço: você não está em outros processos. Você está sim. Você não está em outros processos. Por quê? Porque você priorizou. Porque você priorizou este, tá? Mas só se te perguntarem. Ficou claro? Antes da dica da Má, para você que gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Toda quinta-feira, 6h30, tem vídeo novo e reforço. O próximo vídeo é: não aceite esse tipo de trabalho. Ah, imigrante do céu, se você aceitar, você vai ter muito problema na sua vida. E aqui, como eu disse, problema vira problemaço. Então, vamos para as dicas da Má. Primeira dica. Segundo o Guilherme, ajudou muito ele, porque lá tem vídeos falando das possíveis perguntas que podem ter numa entrevista. E ele disse que ele anotou bastante coisa e realmente ficou bem próximo da realidade. Ele disse que esse LinkedIn Premium ajudou bastante ele. Segundo ponto, que é o seguinte, sendo bem honesta com vocês, quando o Guilherme percebeu que ninguém estava baixando o currículo dele há mais de um mês, ele resolveu contratar uma consultoria. Se você fizer questão de saber a consultoria que ele contratou, me pede nos comentários. É uma consultoria que foi muito cara na época, muito cara, assim, em dólar que a gente pagou. Em dólar já é um valor alto. Em real foi bem caro, sendo bem sincera com vocês. Ajudou? Ajudou. Ele falou que... Como é que você... Eu esqueci esse termo. Que ele falou que ele não gostou tanto, assim, sabe, depois que você contrata, mas ele não achou tão legal. E reforço, tá? Todas as dicas que a gente tá dando aqui pra vocês é a partir da nossa experiência, coisas que o Guilherme foi descobrindo na jornada dele. Porque, gente, mesmo com consultoria, ele é nerd, assim como eu, e estudando a parte. E o terceiro e último ponto, imigrante. Se você conseguir chegar aqui com trabalho, parabéns, esse é o melhor dos mundos. A gente tentou, ó, maio, né, começou a aplicar, junho, julho, agosto, setembro, a gente tentou 4 meses e não conseguimos. A realidade varia para cada um. E aqui eu reforço o mantra do canal, que é: controle a sua ansiedade. Se você tem dependentes, o caso é mais grave, na minha opinião. Adapte para a sua realidade.
pense direitinho, pense bem. Não é tão rápido conseguir esse trabalho. Você leva um tempo para você entender como que funciona o mercado aqui. Não é porque você seguiu todas as minhas dicas que você já vai conseguir de cara. Porque tem essa cover letter, ela é bem pessoal. A entrevista é uma coisa extremamente pessoal. Quantas vezes o Guilherme falou para mim: nossa, essa entrevista me trouxe pontos que eu vou conseguir melhorar na próxima. Então você vai se aprimorando, o seu inglês vai aprimorando. É muito importante você fazer inglês nesse processo também. E aqui, imigrante, você precisa saber que esse processo ele pode ser longo. E quando eu falo longo, ele pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, venha com a cabeça nisso, tá? Pense que na sua área talvez você demore até 1 ano para conseguir. Tem áreas que é interessante você participar de feiras. Não é o caso do Guilherme, mas eu sei que eu não consigo te dar exemplos, tá? Talvez, sei lá, arquitetura, não sei. Mas tem áreas que é interessante você participar de feiras. Então procure feiras na sua região de emprego. Lá você se inscreve, lá você faz network, vale a pena. Reforço, acrescente no seu LinkedIn, né, a empresa, acrescente o recrutador, venha e cuidado, tá? Eu não tô falando isso para te assustar nem nada, eu só estou falando pela 10ª vez, para você alinhar expectativa com a realidade. Então é isso, imigrante. Para você que ficou aqui, eu agradeço de coração. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou responder. Imigrante, depois, se você quiser, se não quiser compartilhar quanto tempo você demorou, a sua área, pode deixar aqui nos comentários que sempre é de grande ajuda, tá bom? Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo e abraço no coração!